A Cidade Esmeralda é por muitos esquecida e se torna a última grande ilha misteriosa antes de Laugh Tale, um lugar citado há quase 1000 capítulos atrás que nunca de fato deu as caras. Pelo menos é o que pensávamos, porque esse lugar é um ponto que conecta tudo, da doença de Saphira ao tesouro sagrado de Mary Joyce, da arma ancestral a Imu-sama e sua antítese ser o próprio Sol. A Cidade Esmeralda guarda as respostas, mas entrar nesse lugar pode significar morte. Então pergunto, quer saber tudo sobre o último bastião dos mistérios do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam com o cabelinho nascendo. Chamar de cabelo de boneco eu vou atrás. Não tem mais negócio de berrelite, né? Ovo do Roger, acabou. Ó, tô cabeludo já, beleza? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal. One Piece caminha para o seu fim e os grandes mistérios estão para serem revelados. Os meus favoritos mesmos, o que sobra? Quem lembra dos mistérios favoritos aqui do canal? Era o homem na capa com Crocus, que acabou sendo revelado como Scopper Gaban. Sobra ainda a esfera que puxou o Capone Bege e eu adicionei até os Yeti Cool Brothers. Porém eu vou adicionar um novo mistério favorito aqui que é esquecido. Até agora não teve uma resposta, que é a Cidade Esmeralda. Meus amigos, com as últimas revelações de Egghead entrando em Elbaf, tem muita coisa para conectar a esse lugar como sendo um dos últimos bastiões dos mistérios de One Piece, porque conecta muita coisa, sério. Assiste até o final, vai explodir a sua cabeça. Só que antes disso eu queria convidar vocês para entrar no meu Clube do Livro. Toda sexta-feira às 6 horas tem uma reunião, maior fandom de One Piece. Se você quer participar, entra lá. É conversa por voz, não é chat não. Vou estar lá, a gente vai estar mediando, vai estar analisando os últimos capítulos. Ah, não tem capítulo, a gente pega algum anime, pega algum livro para ler. Então entra no meu Clube do Livro, faça parte aí da biblioteca de Ohara, que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Então, quer falar sobre histórias magníficas? Entra no meu Clube do Livro. Você vai ser muito bem-vindo lá. Venha ser um estudioso com a gente. Pronto, recado dado? Vamos falar tudo agora sobre a Cidade Esmeralda. Então vamos lá, pior geração. Capítulo 224 de One Piece. Bellamy mencionou 3 lendas do mundo de One Piece. A Cidade Dourada, o Tesouro One Piece e a Cidade Esmeralda. Bom, a Cidade de Ouro existe em Shandorá, nas Ilhas do Céu. Quer dizer, pelo menos existia até o Enel saquear todo o ouro do lugar e montar a sua arca Maxim. E todos nós sabemos que o One Piece é real. Mas ainda não temos ideia sobre o último mistério. A Cidade Esmeralda. Basicamente este é o último dos lugares que o Bellamy disse que não existiam quando estava zombando do Luffy. E durante todos esses anos tivemos tantas teorias interessantes. Durante o time skip tem umas cenas filler da Robin lá em Tequilloaf, onde ela conhece uma garotinha que ela desenha um lugar muito parecido com a Cidade Esmeralda. Então isso serviu para bases de teorias. Também tivemos o One Piece Film Red, a ilha onde a Uta faz o seu show, parece muito também com a Cidade Esmeralda. Tivemos God Valley, lembram disso? God Valley é a Cidade Esmeralda, não é a Cidade Esmeralda. Então aonde está a Cidade Esmeralda? Eu fiz uma teoria um pouquinho mais antiga que a Cidade Esmeralda estava relacionada a Uranus. Eu ainda acredito nisso, tá bom? E com as revelações recentes, meus amigos, algumas coisas saltam aos olhos, porque elas explicam muitas coisas. Elas conectam tudo. Coisas como o que é o Tesouro Nacional de Mary Joyce e, claro, por que Imu-sama, rei do mundo, está recluso, trancafiado no seu castelo. Mas para entender como tudo isso se conecta, precisamos falar sobre algo que nem parece tão próximo assim à Cidade Esmeralda, que é a doença da escama de Saphira. Uma doença muito rara e fatal que faz com que pedras semelhantes a safiras cresçam na pele da vítima. Por que isso é relevante? Segura aí que você vai entender. Sabemos que a Bonnie tinha uma doença herdada da sua mãe Dini. Nessa doença, escamas de fato de pedras preciosas começam a aparecer na pele da pessoa infectada, que se espalha por todo o corpo, levando à sua morte. Essa doença só se espalha em 2 condições bem específicas. Presta bem atenção nisso. Primeiro, se o seu corpo estiver em fase de crescimento, em desenvolvimento, a doença também vai crescer junto. Ou seja, se você simplesmente estiver envelhecendo, a doença vai se desenvolver se você estiver infectado e você vai morrer. É por isso que os médicos disseram que a Bonnie não chegaria aos 10 anos mesmo reclusa. Outra condição mortal para a doença de Saphira é a exposição à luz solar. Se o indivíduo infectado for exposto à luz do sol, a doença vai se espalhar mais rapidamente
Isto por si só faz qualquer um se perguntar por que o Oda colocaria o sol matando alguém. Eu, quando vi essa cena com a Jinny, foi a primeira coisa que eu perguntei. Por quê? Nico Del Sol tem uma grande importância para a trama ligada ao nosso protagonista. Então, por que o Oda escolheria uma doença onde o sol é o vilão? Calma que a resposta vai explodir a sua cabeça. Segura aí. Continuando o pensamento. Temos essas condições, essas características da escama de Safira. Mas qual é a causa da doença? Não temos a resposta de como a Jinny contraiu a doença. Sabemos que ela foi infectada pela doença em Mary Joyce em um dos experimentos de Saturno. Mas não temos uma visão clara. E para saber como, precisamos estudar uma doença semelhante. A doença do chumbo branco. Essa doença se espalhou pela cidade de Flivans, também conhecida como a Cidade Branca. Morada original de Lau, que acabou infectado por essa doença também. A doença do chumbo branco não tinha cura e era muito semelhante à doença da escama de Safira. Uma doença de pele na qual manchas brancas se espalhavam por todo o seu corpo, levando à morte. Também era, olha só, hereditária. E a principal causa da doença do chumbo branco era a exposição a um mineral. Isto me faz pensar o seguinte: se a principal causa da doença da escama de Safira também não pode ser a exposição a algum tipo de mineral. E olha que interessante isso daqui. Sabemos que os Lunarianos, eles habitavam o topo da Red Line antes do governo mundial. Como os 20 reis conseguiriam matar todos eles? Eu diria que na força é impossível, tá bom? Porque, bem, vejam os serafins, crianças, dando trabalho para o nosso trio monstro. Imagine uma cidade inteira desses seres. Não à toa, lá era chamado de morada dos deuses. E eu tenho quase certeza que os Lunarianos foram derrotados com escamas de Safira. Eles eram tão fortes que só uma praga poderia exterminá-los. Eles então foram colhidos para a coleta das chamas nas suas costas e ao longo dos séculos todos foram sendo testados e morrendo, chegando ao ponto de King ser o último da sua raça. Agora aqui vem a parte interessante. Se a principal causa da doença da escama de Safira também for a exposição a algum tipo de mineral, assim como a doença do chumbo branco, bom, no caso da escama de Safira deve ser a própria joia de Safira, já que é chamada assim. Mas olha só, meus amigos, se olharmos o nome em japonês para escama de Safira que o Oda usou, é realmente algo muito curioso. Lembrem que em One Piece o japonês pode ter diversos significados. Tesouro One Piece tem 3 traduções possíveis. Quem não se lembra de Raftel, chamávamos a última ilha de Raftel por quase 20 anos, tudo porque não tinha uma romanização. E aqui, com a doença de Safira, isso aqui é muito louco, acontece a mesma coisa. O Oda, ele usou algo muito diferente para escrever o nome da doença. A palavra kanji significa azul, mas também é usada para descrever o verde. E outra coisa, na nomenclatura aqui temos uma palavra que significa literalmente jade, que é uma pedra preciosa verde. E jade, lembre-se, parece literalmente uma esmeralda. Então todo fã de One Piece sabe, traduções do japonês podem significar muitas coisas. E essa doença pode não estar relacionada às safiras, e sim a jade ou esmeraldas. Eu acredito que a principal causa da doença possa ser a exposição excessiva a essa pedra verde. Agora, se pensarmos bem, Jinny acabou infectada por essa doença em Mary Joyce e sua principal causa pode ter sido a exposição excessiva a jade ou esmeralda. Então faz sentido que a cidade Esmeralda possa estar de posse de Mary Joyce. E olha só a bomba, olha como é que as coisas começam a se conectar de uma forma muito magistral. No capítulo 161, a Vivi nos conta sobre Erumalu, a Cidade Verde. Já olha o nome, né? Cidade Verde. É um local devastado pela seca. Ela nos revela que está há 3 anos sem chover em toda Arabasta. Eis então que no mesmo capítulo que ela cita sobre a Cidade Verde surge o Pó Verde, também chamado de Pó de Dança. Cidade Verde, Pó Verde, bom, Pó de Dança, tá? Um pó verde que faz chuvas artificiais, mas o custo do uso desse pó de dança é muito alto. Por quê? Isto causa seca nos outros países que estão na mesma rota das massas de ar. Ou seja, porque Arabasta estava há 3 anos sem chover, eu tenho quase certeza, 99% de certeza de que o governo estava usando pó verde para reunir nuvens em direção à Cidade Esmeralda, em direção a Uranus. Isto faz com que nenhuma chuva caísse em Arabasta. E tudo isso para quê?
preparar para o próximo dilúvio. Lembrem que Uranus é relacionado aos céus e que poder maior que o céu pode representar do que um controle climático. O mar subiu 200 metros no passado e, na minha humilde opinião, está relacionado ao uso de Uranus. Quem sabe o próprio pó verde não seja de fato minerado das fontes esmeraldas que causam as doenças fatais. Eis então que chegamos à questão de como tudo isso está conectado ao Tesouro Nacional de Mary Joyce. Bom, isso pode de fato ser o próprio Tesouro Nacional, porque eu quero trazer uma outra perspectiva aqui para vocês sobre o Tesouro. Vamos ver o que o Doflamingo ele nos diz sobre o Tesouro Nacional. Segundo o Doff, o Tesouro de Mary Joyce tem o poder de governar o mundo, mas também apodrece muito rápido. Por conta dessa sua fala de apodrecer muito rápido, sempre presumimos por essa parte que o tesouro poderia ser algo orgânico, talvez um corpo congelado embaixo do chapéu gigante, por isso que ele queria usar a parte de troca de personalidades, ou então ser o próprio Imu-sama. Mas e se a fala do Doflamingo sobre apodrecer rapidamente é sobre o risco de se contrair a doença das escamas? A cidade Esmeralda é o tesouro nacional, mas também é Uranus, um lugar altamente radioativo. Se observarmos o ataque de Uranus a Lulúzia, vamos encontrar algo muito interessante pelo anime. Vejam como o céu fica vermelho. E sabe qual que é a sacada? A Esmeralda, sob raios UV, raios emitidos pelo Sol, apresenta uma fluorescência vermelha. E por que eu estou dizendo isso, galera? Porque como a coisa que atacou Lulúzia estava voando acima das nuvens, há muitas chances de que estivesse em contato direto com raios solares para disparar todo aquele poder. E Mother Flame é o que? Definitivamente uma porção do poder do próprio Sol. As esmeraldas da cidade energizam tudo isso através de Mother Flame, mas obviamente se tornam radioativas. Interessante pra caramba, né? Uranus pode ser uma coisa que não é independente, ou seja, precisa da cidade esmeralda para iniciar o ataque. É como se fosse inseparável. Milhões de esmeraldas energizando um ataque que pode deixar buracos no oceano. Claro que isso deixaria o local totalmente radioativo e por isso que vemos os efeitos de doenças causados pelo tempo excessivo próximo dessas joias. O Sabo nos disse que tinha algo tão grande quanto uma ilha cobrindo Lulúzia. E eu não ficaria surpreso se de fato Uranus fosse a cidade Esmeralda. Agora aqui vem umas conexões muito fortes. No Doflamingo, ele afirmou que para acessar o Tesouro Nacional, o poder da Ope Ope no Mi era necessário. A razão pela qual eu acho que este é o caso é que quando você entra na cidade Esmeralda, você pode acabar sendo infectado por escamas de safira. As doenças das escamas de safira só se espalham quando você está em fase de crescimento. Isto é, se você está envelhecendo normalmente, a escama vai se espalhar de qualquer forma. Sabemos que a Ope Ope no Mi pode realizar a cirurgia da juventude eterna, que basicamente impede o envelhecimento do indivíduo, tornando ele imortal. Então se uma pessoa passar pela cirurgia da juventude eterna, ela pode acessar a cidade Esmeralda. Ela vai ser infectada pela doença das escamas, mas a doença não vai se espalhar porque a pessoa não está envelhecendo. Mas eis então que a pessoa ainda tem que evitar a luz do sol. Além disso, na cultura chinesa, a Jade também se assemelha à juventude eterna, está conectado. Como isso se relaciona a Imu-sama? Imu quase certamente recebeu a cirurgia perene do antigo usuário da fruta da Ope Ope no Mi no passado, o poder oculto e supremo dessa fruta, e ao atingir a juventude eterna, Imu pode acessar a cidade Esmeralda. Foi infectado pelas escamas de safira, mas a doença não se espalha devido à sua juventude eterna. Com isso, Imu, se valendo de Uranus e a riqueza da cidade Esmeralda, conquistou o mundo. A única fraqueza de Imu é a luz do sol, e por isso que está confinado em sua câmara e coberto inteiramente com um manto preto. É por isso que Imu teme o sol e o próprio deus sol. Imu será morto pelo novo amanhecer que vai ser trazido pelo deus sol Nika. O Sake de Binks é bem interessante porque é um lembrete de que tudo morre e que está tudo bem, é apenas parte de um ciclo, é um lembrete de que é inútil se apegar a algo tão forte e por tanto tempo às custas de tudo ao seu redor, que é basicamente o que Imu está fazendo hoje. Muito interessante isso daí, né, galera? Essa parte
Das escamas de safira também ter jade, ter verde, é muito curioso isso daí, tá? Eu gosto dessas conexões com a cidade esmeralda e faria muito sentido ser a própria Uranus, mas imaginem que o lugar se torna radioativo porque começa a emanar ali, começa a canalizar todo o poder de Uranus, que pode ser uma coisa à parte dentro da cidade esmeralda, pode ter sido uma cidade que realmente existiu no passado, que tinha pessoas vivendo e não é feita inteiramente para ser uma arma, algo flutuante, mas é interessante essa ideia, eu gosto bastante, tá? E tem muita coisa que se conecta, né? Gostou desse vídeo? Se você gostou e tem alguma ideia, alguma teoria, faz o quê? Deixa o like e deixa um comentário aqui, quero saber o que vocês pensam, manda suas teorias aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui!